Então, o tema 1 está dentro da unidade 1. Deixa eu olhar aqui a unidade 1, o nome dela, o nome dessa unidade. Unidade 1, unidade 1, unidade 1. Unidade 1 é sobre geopolítica. E agora a gente vai ver o que é geopolítica, né? A unidade 1 é geopolítica. Eu olhando aqui para baixo, não estou mexendo no celular, não. É porque eu faço aqui meu resumo doido. Ah, não, tem nada não. Não tem problema não. Então, a unidade é sobre geopolítica e o tema 1 vai falar sobre interesses e conflitos. Mas primeiro, o tema 1 ele vai abordar basicamente o que é geopolítica. Aí você faz, geopolítica, pelo nome deve ser o quê? Geografia política, professora. Todo mundo diz isso. Geografia, geopolítica é geografia política. Aí eu faço, e o que é geografia política? Aí fica assim. Aí eu faço, alguém sabe fazer o grilo? A política da geografia. Pronto, aí tem essas respostas assim, fantásticas, maravilhosas. Mas quando é que surgiu a geografia política? Eita, o que é geografia política e quando surgiu a geografia política? Quem foi a primeira pessoa a falar sobre geopolítica no mundo todo? Eita, isso aconteceu no século XIX. Eu não vou falar ainda o que é geopolítica, mas a primeira vez que esse termo chamado geopolítica foi usado no século XIX, a primeira vez. E foi um carinha, o nome dele é barra pesada, é um palavrão. É um sueco, um cientista político sueco, chamado Rudolf Kjellén. O Rudolf Kjellén foi o primeiro cara a escrever sobre geopolítica. Foi ele que cunhou. Cunhou é quando você primeiro fala aquilo ali, entendeu? Foi ele que falou a primeira vez esse nome, geopolítica. Mas ele não falou à toa, não. Ele leu outro carinha para poder falar sobre geopolítica. Ele leu um carinha chamado Friedrich Ratzel. Ele se inspirou nesse cara chamado Friedrich Ratzel. Ratzel é nada mais, nada menos do que um dos bambambãs do início da geografia. Geografia se tornou uma ciência com um objeto de estudo, porque para ser ciência você tem que ter um objeto de estudo, né? A história tem um objeto de estudo, a matemática tem um objeto de estudo, todas as ciências têm um objeto de estudo. Eita, acho que deu uma travada aí. A geografia se tornou uma ciência no século XIX. E esse carinha chamado Friedrich Ratzel, ele é um alemão e ele foi um dos primeiros caras a escrever aí no início da geografia como ciência. Ele escreveu um livro chamado Geografia Política. E ele era naturalista, da área mais naturalista da geografia, determinista, mas ele disse uma coisa que foi bem importante nesse livro aí, na Geografia Política, né? Ele disse assim: para você vencer qualquer conflito, para você ganhar qualquer tensão que ocorra no mundo, é necessário que você conheça a geografia do seu rival. Oxe, o que era a geografia do seu rival? Conhecer a geografia do seu rival é conhecer os aspectos físicos do território. É conhecer onde é que tem uma montanha, onde é que tem um dique, onde é que tem um rio, onde é que tem uma área ali que dá para você se proteger, ou uma área que dá para você atacar melhor, mais rápido. Tá entendendo? O Friedrich Ratzel, no século XIX, ele escreveu esse livro chamado Geografia Política, e ele disse de cara, para você vencer uma guerra, você tem que conhecer a geografia do seu rival, a geografia ali daquele outro país, daquela outra região. Então, ele já disse uma coisa que é bem crucial para a geografia, porque geografia é poder. Geografia é poder. Mas você só sabe que geografia é poder quando você realmente descobre o que é a geografia e o que ela estuda, certo? Mas ele já disse isso. Então, esse cara aqui, que é o chamado Rudolf Kjellén, foi o primeiro cara a falar sobre geopolítica no mundo todo, mas ele se ancorou no que foi escrito por Friedrich Ratzel, certo? E aí, o Ratzel, ele escreveu no final do século XIX, 1897. Esse livro dele é de 1897, chamado Geografia Política, no Friedrich Ratzel. A geografia surge entre ali Alemanha e França. Então, ela vai se tornar muito tempo ali, muito importante, primeiro na Europa, certo? Surge primeiro para a guerra. A geografia serve, em primeiro lugar, para a guerra. Então, é por isso que ele vai escrever essa geografia política aí. E o Rudolf Kjellén vai se apropriar do termo, da geografia política. Mas, entretanto, todavia, porém, o que é que vai acontecer? Aqui é uma questão mais histórica, né? Você não precisa decorar essas coisas, não. Entretanto, foram os trabalhos dos geógrafos Karl Ernst Haushofer, olha os palavrão, um alemão, e Alfred John Mackinder, um britânico, ou seja, vivia ali no Reino Unido, né? Eles fundaram e delinearam os princípios da geografia política clássica, da geopolítica clássica, certo? Oxe, mulher, o que diabo é isso, geopolítica clássica? Imagine que a gente vive... O que é clássico? É algo mais antigo, né? É algo que é o início.
Algo que é clássico é algo que é original, que está ali no início, né? Então, tipo, as primeiras pessoas a realmente escrever o que seria a geografia, a geopolítica, foram esses dois caras aqui. Esse alemão, o Haushofer, e o Mackinder, britânico. Foram os que começaram a escrever mesmo sobre a geografia política, sobre a geopolítica. E aí eles disseram o quê? Essa geopolítica clássica, o que é que diz ela? Diz o seguinte, que a geopolítica, ela é, na verdade, um instrumento de defesa de um território. É um instrumento que todo Estado deve utilizar para proteger seu território. Proteger seu território contra invasões, contra ataques de outros povos. Então, imagine o seguinte, a geopolítica clássica, ela seria basicamente um instrumento de defesa do Estado. Isso, é isso. Então, ela seria o quê? Estratégias de proteger o seu território. Isso é geopolítica, certo? A geopolítica clássica. Mas se a gente for definir hoje, Ana Beatriz, hoje, o que é a geopolítica, como é que a gente vai dizer o que ela é? Aí a gente pode dizer o quê? Pode dizer que a geopolítica ela é um conjunto de estratégias para que o Estado consiga administrar melhor o seu território. Oxe, como assim, conjunto de estratégia? Eu sou chefe ali do executivo, eu estou na presidência da República, né? Sou líder supremo do chefe do executivo, estou ali no executivo. Eu preciso saber de estratégias para gerir meu território, para controlar meu território. Preciso para quê? Por que é importante eu ter estratégias para proteger o território? Por que é importante? Tem invasão. Repita a pergunta, por favor. Por que é importante eu ter estratégias para controlar meu território? Por que é importante? Controlar, proteger. Controlar, proteger. Por que é importante ter Porque você tem que saber muito bem o mapeamento do seu país, porque senão algum país inimigo pode invadir essas terras e pegar os recursos naturais. Basicamente para gerenciar melhor. Gerenciar melhor. Só o que me ameaça é o que é de fora? Não. Não, o que tem de dentro também. Dentro também, né? Pode haver algum conflito civil, alguma guerra civil, e eu tenho que também ter estratégias para meio que controlar aquela situação? Tenho. Isso é geopolítica? É geopolítica. Geopolítica é todo tipo de estratégia que é utilizada por um Estado visando proteger seu território. Esse proteger seu território é também, consequentemente, proteger o povo que habita aquele território, óbvio, né? O território é habitado por pessoas, por um povo. Então, imagine, são estratégias que o Estado utiliza, geopolítica, são estratégias que o Estado utiliza tanto para proteger esse território, as pessoas que habitam esse território, e, de certa forma, para ele se manter ali no controle em relação a outros países. Manter a sua... Olha que nome bonito. Ó, diz aqui no finalzinho. Para ele manter a sua... Aqui, ó. Manter a sua hegemonia mundial. Sua hegemonia, tipo, seu poder no mundo. Para ele ter um certo poder, pelo menos sobre o seu território, né? Em relação aos outros. Então, ó, hoje seria estratégias do Estado para administrar seu território, visando a sobrevivência de seu povo e a sua melhor inserção no plano internacional. Aí eu pergunto para vocês, existem estados que detêm mais poderes sobre a geopolítica do que outros? Sim. E aí? Sim. Existem estados que têm mais poder geopolítico do que outros? Mais estratégias, digamos assim, para proteger seu território, seu povo, manter seu poder em relação ao mundo? Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais. Estado é um estado-nação, São Paulo? Estados Unidos. Vou comparar a proteção dos Estados Unidos com o Brasil. Coreia do Norte. Eu falei estado, estou falando de país, viu? Estado no quesito de país mesmo. Estado no quesito de país mesmo. Meu Deus, cara. Estado-nação, né? Que tem ali um Minas Gerais não. governo, pessoas ser, que né? são representadas. Pronto. Então, assim, eu estou perguntando, existem países, estados-nações, que a gente chama. Vocês viram esse conceito de estado-nação no ano passado, no 8º ano. Existem estados, nações, países que têm mais poder geopolítico do que outros? Tem, não tem? Com certeza. E o que é que faz com que um país tenha maior poder geopolítico do que outros? E aí? O que é que faz, por exemplo, alguém citou Estados Unidos? Por causa da influência e também do grande poder militar que essas nações têm.
Eu acho que é pela gerenciação mesmo, porque tendo um país com muita gente e o presidente saber gerenciar tudo aquilo bem, eu acho que tem uma boa. Rapaz, eu acho pelo gerenciamento também, pelo porte militar. E Então, segundo vocês, na visão de vocês, um país que detém maior poder geopolítico de controlar ali seu território, as pessoas que habitam esse território e ter maior poder em relação aos outros, manter sua hegemonia, seu poder em relação ao mundo, que se insere melhor no plano internacional. Esse país, ele seria um país onde tem um grande poder bélico, ou seja, militar, ok. Seria um país que tem uma boa administração, ok. Mas só isso? Só isso faz com que você se destaque na geopolítica mundial? O que mais? O que é que os Estados Unidos são? Por exemplo. rapaz, Uma potência militar e Uma econômica. potência. Potência militar e econômica. E Perfeito. econômica. Perfeito. Então, eu poderia dizer, por exemplo, que um dos fatores que faz com que um país ele tenha um maior poder geopolítico seria a sua economia, o setor militar, poderia acrescentar o setor também social, né? Tipo, ter uma grande população, um grande mercado consumidor, uma grande produção, aí já entra na economia. Então, esses fatores aí, eles fazem com que um país ele tenha maior poder geopolítico do que outros, né? Tipo assim, eles conseguem decidir sobre coisas que acontecem no mundo e ter maior poder de decisão. Tipo assim, as decisões desses países aí que são, eu dizer uma palavra que eu posso dizer, tipo assim, eles estão lá no topo. Eles têm um certo poder em relação aos outros, por quê? Porque eles desempenham um poder econômico maior, ou um poder militar maior, ou um poder cultural maior, okay, mais influente. Você chega a ser mais influente, né? Ok. Conflitos e tensões no mundo. Olha essa pergunta que tem aqui em cima. Por que existem tantos conflitos no mundo? Por que um país entra em conflito com outro? Isso está dentro da geopolítica? Território, talvez. Para tentar conquistar terras que é de outros países. Ah, ok. Não é então, só isso. você está dizendo que existem muitos conflitos no mundo por causa de questões territoriais. Questões territoriais. Isso é o motivo ou é um dos motivos que leva com que existam tantos conflitos? Dois, ok. Questões territoriais. O que mais? Os conflitos que acontecem no mundo, que ocorreram e que estão ocorrendo, ou que eles possam ocorrer, eles acontecem por quê? Economicamente? Não sei. Na maioria das vezes por causa do presidente, dos presidentes, no caso. Então, você acha que é uma questão diplomática? Sim. É uma questão, assim, que envolve conflito entre um presidente e outro da República? Mas nem todo país tem presidente, né? Mas, enfim, você acha que é por causa disso? Ok. O que mais? Alguém citou economia, alguém citou território. Foi, Luiz. Citou economia. Dentro da economia, por que os países podem rivalizar? Por questões econômicas. Poder aquisitivo que, tipo, um tem mais que o outro. Só isso leva você a entrar em conflito com outro? Mas tem alguma ambição, não? Alguma ambição. eu acho que por causa dos recursos naturais. Recursos também. naturais, ok. Energéticos, fonte de energia. Sei lá, petróleo, fonte de energia mais utilizada no mundo. Poderia ser um motivo de um conflito? Também como é que é o nome? O território conquistado certamente é ligado a pessoas e as pessoas também irão influenciar muito para a economia da potência. Ok, sim. Me diga uma coisa, existe algum conflito, vocês conhecem algum conflito que ocorreu ou que ocorre por causa de motivo religioso? Sim, a guerra de Jerusalém, um exemplo, lá dos muçulmanos, lá, aquele negócio. Sabia nem que teve essa guerra. Guerra de Jerusalém? Não, tem, pô. As cruzadas? Não sei se é Jerusalém ou não, mas tem lá. Os Aquela banda ali palestinos, do Irã, Oriente palestinos e os Médio. israelenses? Palestinos. Sim, palestinos e israelenses, né? Ok. Ali é uma questão só religiosa? Ali é só uma questão religiosa? Territorial também. Um conflito pode envolver mais do que uma causa? Um conflito, ele pode ter mais de uma causa? Pode, né? É religioso, por exemplo, dos palestinos e do negócio lá. É religioso. É religioso e territorial. Religioso e territorial, principalmente. Religioso e territorial. Perfeito.
É isso mesmo. Então, vocês já estão percebendo que conflitos existem, muitos conflitos existem entre países, existiram e vão continuar existindo por diversos motivos. Não um motivo só. Então, a gente pode aí ter fatores econômicos, militares, territoriais, religiosos e, tipo, fatores étnicos. A gente vai citar já um conflito que aconteceu na África, no século XX, que aconteceu por motivos étnicos. Uma etnia, né, praticamente foi dizimada no paísinho chamado Ruanda. A gente vai ver um tipo de exemplo que é um conflito étnico, né, envolvendo uma etnia com outra etnia. O que é uma etnia, Ana Beatriz? O que é uma etnia? Etnia é por exemplo, etnia branca, etnia negra. Porque raça é uma palavra muito forte, eu não gosto de falar, não. Raça, na tipo verdade, só existe uma, né? É. Raça só existe uma, que é a raça humana. Mas existem Exato. diversas etnias. Ou seja, povos que têm um idioma, que têm uma cultura. Pronto. Isso. Porque mais não fica confundindo valores. Isso, perfeito. Então, vamos lá. Conflitos também podem ocorrer por causa de razões étnicas. Ok. E a gente já sabe que esses conflitos, eles podem ocorrer por um motivo ou por vários motivos, vários fatores. Em comunhão ali, e enfim. Vamos citar já alguns exemplos deles. Outra coisa, eu perguntei a vocês se alguns países tinham mais poderes, né, geopolíticos do que outros. E vocês já me disseram que sim. Já disseram que tem país que tem maior poder geopolítico que outro. Ok. Aí eu perguntei, na verdade, já a vocês, né? O que é que faz com que esse país aí tenha maior poder geopolítico do que outros? No livro de vocês vai dizer, sabe o quê? Vai dizer que alguns motivos que levam que faz com que alguns países tenham maior poder geopolítico do que outros. Ana Beatriz, quais? Diga, mulher. Por exemplo, um país que tem um grande mercado consumidor, né, tem uma grande população, tem um grande mercado consumidor. Um país que tem um exército, um poder bélico muito bom, né, poderoso. Tem ali essa palavra, mas enfim. Tem um grande exército. Esse país, ele tem, além de ter um grande exército, é um exército bem treinado e bem equipado para a guerra, para o conflito. Esse país pode ter, sei lá, pode ter uma das maiores economias do mundo. Tudo isso afeta no seu poder em relação aos outros. Tipo assim, na sua hegemonia, no seu poder em relação aos outros países do globo. Geralmente, as principais decisões do mundo são tomadas por quem? Por quem tem maior poder geopolítico. Quem geralmente toma decisões mais importantes do Conselho de Segurança da ONU, que é um dos assuntos que vocês vão ver esse ano. A ONU é uma instituição gigantesca, é a maior instituição supranacional do mundo. Eu também vou explicar depois o que é uma instituição supranacional. Mas de cara... Organização das Nações Unidas. Isso, a Organização das Nações Unidas. Ela é a maior instituição supranacional do mundo, porque nela participam quase todos os países do mundo, né? Quase todos, mais de 190. Então, assim, dentro da ONU existe um Conselho de Segurança, que já está dizendo o nome, Conselho de Segurança. Então, tipo, todos os conflitos do mundo são tratados nesse Conselho de Segurança. E nesse Conselho de Segurança, percebam uma coisa, como a situação é bem séria. Como a geopolítica entra aqui no Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança só tem 15 países participando. 15. Você tem mais de 190 na ONU, mais de 190. Mas só 15 têm grande poder de decidir sobre conflitos que acontecem no mundo. Está acontecendo um conflito entre a Síria e o Líbano. Aí a ONU vai lá e no Conselho de Segurança eles vão decidir. A ONU deve intervir naquele conflito. Quem é que vai decidir? Os 15 que faz parte do Conselho de Segurança. Oxe, o resto, mais de 100 e tantos países. O resto faz o quê? Eles são representados por esses 15 países que estão no Conselho de Segurança. Oxe, Ana Beatriz, e quem dentro dos 15? Uma guerra que... Calma aí. Uma guerra, como é que é o nome? Uma guerra que o exército da ONU participou, foi a Guerra da Coreia, não foi? Participou da Guerra do Golfo também, 1991. Vamos falar da Guerra do Golfo. E vamos falar da Guerra da Coreia também. Tem muita coisa para falar esse ano. Tem muita geopolítica. O ano todinho, geopolítica. 8º ano, vocês já viram muita coisa de geopolítica. Essas estratégias do Estado de manter o seu poder, tanto interno quanto em relação aos outros. Vocês viram muito isso. Mas a gente não viu, vocês não viram o termo, né? O que era o termo, significava geopolítica. Sim, pois bem. Então, a gente já sabe que algumas coisas são necessárias para que um país ele tenha maior poder geopolítico do que outros. Essas coisas estão descritas, né? Algumas delas aqui, nesse primeiro parágrafo. Quem quiser grifar aí, fica à vontade. Está explicando aqui, Geralmente, os países que têm mais poder no mundo, poder geopolítico, são os países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou os emergentes. Tem mais poder geopolítico. Emergentes.
Eita, gota. Desenvolvidos. Alguém citou emergente. Desenvolvidos e alguns subdesenvolvidos. E alguns subdesenvolvidos. Agora vocês me deixaram em dúvida. Qual é a diferença de um país desenvolvido, subdesenvolvido e um país emergente? Um país subdesenvolvido é um país que não tem a sua economia estável. Um país, eu acho que é isso. E um país emergente é que tem, tipo, não se encaixa nesses dois. E qual é o outro? Sim. E os desenvolvidos são as potências econômicas e militares. Oxa, aí você não pode ter um país emergente que seja uma potência econômica e militar, não? Ou um subdesenvolvido que seja? Eita. É porque eu acho que eu não conheço nenhuma. As potências econômicas e militares são... As mais conhecidas são Rússia, Estados Unidos, China. Quais são as outras? Coreia do Norte é uma potência militar, será? Potência bélica? Coreia do Norte. E aí? Na Europa tem alguma potência bélica? Para que um país seja uma potência bélica, Alemanha. ele tem só um grande exército? Ou ele pode ter grandes equipamentos de destruição em massa? Já pensaram nisso? Eu posso ter um exército pequeno, mas se eu tiver um grande arsenal nuclear para destruir um continente todo, eu não sou uma potência bélica, não? Um exemplo é a Coreia do Norte, né? Um exemplo é a Coreia do Norte. Outro exemplo é ali aquele paizinho que faz fronteira com a Índia. Qual é o nome dele? Irã. Afeganistão. Afeganistão, estou falando? Afeganistão. Afeganistão. Suspeitei desde o princípio. Não, peraí, deixa eu ver se eu não estou errando, né? Detesto errar, peraí. Eu estou com o mapa... Se foi Irã... Não, se mulher. for Irã... Paquistão é um dos países que tem um grande arsenal nuclear. Um grande arsenal nuclear. Eles são bélica, né, de certa forma. Vamos voltar para aqui. Danilo quase acertou. O Irã está bem pertinho do Paquistão. Tá bem pertinho. Claro. Também é, né? O Irã também é uma potência bélica. Oi. Um arsenal nuclear. Conheço, pô. Também é. Sim, aí vamos lá. Eu perguntei a diferença do que seria um país desenvolvido, um subdesenvolvido e um emergente. Ana Beatriz, você está falando assim, mas nem se usa mais esses termos hoje em dia, é verdade? Não se chama mais desenvolvido, se chama país central, não se chama mais país subdesenvolvido, se chama país periférico, e não se chama mais país emergente, se chama país semi-periférico. Eita, moleque, a gente não aprendeu nem o que era desenvolvido, subdesenvolvido e emergente, e agora você já vem com 3 nomes novos, 3 palavrão, e agora, o que a gente vai fazer? Não sei. Vamos lá, vamos tentar decifrar o que são esses países. O que é um país desenvolvido? Um país desenvolvido, como o próprio nome já está dizendo, dá a ideia que aquele país é um país rico, né? É um país rico. Eu acho que é tipo... Não, esse negócio que tem um grande nível de indústria também. Canadá. Tem muitas indústrias, que tem bolsa de valores. Tem a questão do IDH também alto. Tem um bom IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, quer dizer que as condições de vida naquele país são boas. Condições que eu estou falando de quê? Em relação a quê? Educação, saúde. Eu acho que um país subdesenvolvido é o que tem... tipo, um IDH médio, aí uma renda estável. É o oposto. Então, subdesenvolvido. É o oposto, né? O subdesenvolvido, ele é o oposto do desenvolvido. Enquanto o país desenvolvido, ele tem boas condições de vida, o subdesenvolvido ele tem boas condições de vida, né? A economia, ela é uma economia baseada principalmente na produção e exportação de produtos primários, como agricultura, fruto da agricultura, da pecuária, do extrativismo, certo? São países pobres. Subdesenvolvido são países pobres. Hoje em dia, a gente não diz mais que eles são chamados de subdesenvolvidos, chama eles de periféricos. Aí você faz, mulher, o que é isso? Periférico. Periférico vem na questão de periferia. Periferia, em geografia urbana, são locais distantes do centro. Por exemplo, eu, Ana Beatriz, estou numa área periférica de Caicó. Eu estou no Alto da Boa Vista. Estou num bairro aí periférico. Por quê? Eu estou distante do centro da cidade. Centro, que eu estou falando, é centro econômico. Centro econômico. Onde é o centro econômico de Caicó? Realmente, na nossa cidade, o centro econômico e financeiro da cidade se chama centro. Mas nem sempre, numa cidade, o centro econômico vai se chamar
centro. Caicó coincide, né, o termo. Realmente, o centro econômico de Caicó se chama o centro, que é o bairro mesmo, o centro. Por Ok. exemplo, a 25 de março, São Paulo. Ali é uma área central. Isso, ali é uma área central. Entendeu? Mas se você habita numa área periférica, quer dizer que você está numa área distante do centro econômico da cidade. Certo? Então, imagine no mundo. Imagine o mapa do mundo. Ó, está aqui no mapa do mundo. Ó, no mapa do mundo. Se você está numa área periférica, por exemplo, eu estou aqui no Chad, no Níger, na Nigéria. Nigéria não, que é um dos países que mais cresce hoje em dia. Sudão do Sul. Estou nesses países aqui, da África, certo? Esses países são países periféricos. São países o quê? Subdesenvolvidos. Países pobres. São países pobres. E a gente chama eles de periférico por quê, mulher? É como se eles estivessem na periferia do mundo. Numa área mais distante dos centros financeiros. Quem são os centros financeiros? Aqui, alguns países na Europa, como Alemanha, Itália, França, Reino Unido, enfim, Noruega, Espanha e Portugal não são tão, não. Enfim, eles estão distantes, eles estão na área mais periférica do mundo, tá entendendo? Eles são países bem pobres, eles são periféricos, chamados de periféricos. São o que a gente chamava no passado de subdesenvolvido. E os semi-periféricos são os emergentes. Mulher, o que é isso? Um país emergente. Emergente é um país em desenvolvimento. Então, por exemplo, país ele nem é um país desenvolvido, que as condições de vida são boas e tal, crescendo. Mas ele também não é subdesenvolvido, não é um país pobre, entendeu? Ele está ali naquela posição intermediária, ele é emergente. Me cite exemplo, o nosso país. O Brasil é um país emergente, é um país em desenvolvimento. Cite outros. Vou citar aí países que vocês conhecem. África do Sul, aqui na África é um país emergente. Rússia é um país emergente. A segunda maior economia do mundo é um país emergente. A China é um país emergente. Sim, é um país emergente. É um país em desenvolvimento. Eles não são desenvolvidos e também não são subdesenvolvidos. Eles são emergentes. Ainda não tem o patamar, não atingiram o patamar de um país desenvolvido. É a segunda maior economia do mundo, mas quando você estuda a população, a condição de vida das pessoas lá é miséria. É miséria. O salário do chinês, eles chegam a ganhar menos do que a gente. Exercendo uma função no comércio ou na indústria, certo? É Brasil, porra! Beatriz, você tá gravando, rapaz? Né? Oi? Foi Marlon. O Haiti Quem falou gente foi Marlon. subdesenvolvido, né? Como é? O Haiti é um subdesenvolvido, né? Perfeito, ótimo exemplo. O Haiti é esse paizinho aqui. Deixa eu ver se dá um zoom aqui. Não, você vê quando o país esse país aqui que recebe na a ajuda América do Central Brasil. é o mais pobre da América. É o país mais pobre da América. Ele é um subdesenvolvido. É um subdesenvolvido. Que a gente chamou de periférico. Oi? Você vê quando um país está lascado quando recebe a ajuda do Brasil. Quando o quê? Quando recebe a ajuda do Brasil. Olha, Beatriz. Que horror. Oi, Ana Luísa. Então, um país subdesenvolvido vai ser um país pobre? Isso. Pobre mesmo, onde as condições de vida, tipo saúde, educação, a renda é mal distribuída. Ou seja, que as condições de vida ali não são boas e que a economia daquele país basicamente é baseada na produção de produtos baratos, produtos frutos da agricultura, da pecuária, ou do extrativismo mineral ou vegetal. País desenvolvido já é totalmente o contrário. Eles têm ali sua economia baseada na indústria, geralmente numa indústria de ponta, tecnologia de ponta, produz ali produtos que são mais valorizados, money, que valem mais no mercado internacional, tá entendendo? Então, ó, a gente tem os extremos. Qual é o mais desenvolvido, né, Beatriz? Oi? Qual é o mais desenvolvido? O país mais rico do mundo, em termos econômicos, continua sendo os Estados Unidos da América. Continua sendo os Estados Unidos aqui na América, né? No nosso continente. Continua sendo eles. Aí a segunda maior economia é a China, mas é um país que é emergente, ele é semi-periférico. Aí a terceira maior economia do mundo é o Japão, que é um país desenvolvido, ele é desenvolvido, o Japão. Terceira maior economia, está aqui na Ásia. Já foi a segunda maior economia, mas em 2010 a China ultrapassou. E a quarta maior economia do mundo é a Alemanha, que é a maior economia da Europa, de todo o continente europeu. É a Alemanha. Ela é a maior economia. Ela é toda poderosa aqui dentro da Europa. Certo? Ela é a quarta maior economia do mundo. Então, é isso aí. Em termos, geralmente, quinto, sexto, sétimo, fica variando um pouco. Fica ali, geralmente vem o Reino Unido,
como quinta maior economia do mundo, e fica oscilando. O Brasil já chegou a ser a sexta maior economia do mundo. E agora a gente está caindo ali as posições drasticamente, né? Já deve estar em 10º ou até mais. Se a gente for analisar o PIB desse ano, nossa economia do ano passado, na verdade, deve ter caído várias posições aí. Mas, basicamente, eu estou falando isso para vocês entenderem que existe uma diferença entre os países em termos econômicos, em relação à condição de vida e à economia. A gente dividia no passado entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes. Emergentes numa posição ali intermediária, que hoje em dia a gente chama de, os emergentes são semi-periféricos. Aí os mais periféricos. Poucas condições de vida. Que tem os emergentes, os emergentes não têm ótimas condições de vida, mas também não. Mas também as condições de vida não são tão péssimas, né? Quando são encontradas nos países que são subdesenvolvidos, entendem? Está numa posição ali intermediária. Por exemplo, se eu fosse abrir aqui a página do IBGE e fazer um comparativo, que depois eu vou fazer isso, porque eu sempre faço isso quando a gente está estudando países. Eu vou fazer um comparativo entre os dados educacionais do Brasil e os dados educacionais dos Estados Unidos. A expectativa de vida do Brasil e a expectativa de vida de uma pessoa nos Estados Unidos. Vocês vão ver que os nossos dados, eles não são dados muito diferentes. Tipo assim, não é uma coisa muito exorbitante a diferença, tá entendendo? Porque nós somos um país emergente. Um país que, tipo, não é desenvolvido, mas ele está ali próximo, ele está em desenvolvimento. Então, os nossos dados são parecidos do que de um país desenvolvido. São parecidos. Certo? É um pouco parecido. Aí, voltando aqui para o livro de vocês. Está dizendo aqui, basicamente, o quê? Que os países que têm maior poder geopolítico são aqueles que são desenvolvidos. Os países que têm maior poder sobre o seu território, né, que têm maior poder também em relação a outros países no mundo, maior poder de decisão, de influenciar outras nações no mundo, são aqueles que são desenvolvidos. Eles têm maior poder. Eles são os bam, tá entendendo? No mundo. Eles têm maior poder geopolítico. E esse poder geopolítico é em decorrência de quê? É da sua economia, é do seu setor militar, é da sua cultura, por causa do sua grande população, e por aí vai. É um conjunto de fatores que a gente já mencionou aqui. Então, ó, aqui, para terminar essa primeira página, na primeira década do século XXI, ou seja, essa década que vai... Ixi, acho que deu uma travada aí. Essa primeira década do século XXI, ela vai até 2010, né? O mundo assistiu a mudanças geopolíticas, que houve aí a ascensão de alguns estados